Olá, eu sou o Piara Boschi e esse é mais um Política em Foco aqui na TVA. E hoje a conversa vai de universidade comunitária à soberania nacional. E para me ajudar nesse diálogo, eu estou aqui com o Paulo Hollenberg, do Grupo ND. Bom estar contigo mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui, ao lado ao lado do Rodrigo. Um prazer novamente. E o Rodrigo Cardoso, da TVBV, também muito bom estar contigo nessa conversa, Rodrigo. Tudo bem, Piara? Tudo bem, Paulo? Olá para vocês. Sempre bom estar na companhia dos colegas para falar dos assuntos relevantes, assuntos que reverberam na Assembleia Legislativa e na sociedade. Então, e a gente finalmente chegou à Assembleia Legislativa, um pacote de mudanças de ajustes no programa Universidade Gratuito, o grande programa de concessão de bolsas para alunos nas universidades comunitárias ligadas ao sistema CAF e também nas universidades privadas ligadas às universidades privadas sem fins lucrativos. Me fugiu agora o nome da organização que aglutina todas elas. Mas o mais importante é o grande tema, talvez, do ano na política aqui em Santa Catarina, porque o Tribunal de Contas identificou uma série de possíveis irregularidades. Há um debate o que é regular e o que não é, o que é falha de documentação, o que é burla, mas uma coisa que estava muito clara, Paulo, os controles estavam frouxos. Pelo que tu viu até agora das medidas, tu acha que os controles vão acertar o ponto dessa vez? Esse projeto que o governo do estado encaminhou para a LESC, né, até com regime de urgência, eu vejo como lado positivo a comissão, essa criação da comissão, que você terá representantes de alunos, representantes das entidades, representantes do governo do estado, da PGE. E da polícia também. E da polícia também, né, que é importante. Civil. E essa comissão, eu vejo ela como crucial para evitar justamente essa história de que burlou por causa de um erro de digitação, teve o próprio controle da renda familiar, né, que aconteceu muito, que foi um motivo de polêmica envolvendo o Tribunal de Contas e o governo do estado. Na verdade, não em polêmica, foi um embate, né, entre as duas instituições, governo e TCE. Mas eu acho que essa criação dessa comissão, para você acompanhar, ela vai lhe dar essa possibilidade de você tentar evitar. Eu acho que, de repente, não evita, né? Sempre eu acho que sempre vai ter aquele jeitinho brasileiro de burlar, mas são regras que valem a pena, sim. Tu acredita, Rodrigo, que talvez na gestão do projeto, na criação do projeto pelo governo e até mesmo na primeira análise que a Assembleia fez quando aprovou, apenas 2 votos contrários, tenha faltado um pouco de malícia de entender que uma sociedade que frauda até Bolsa Família ia acabar fraudando o curso de medicina também? Pois é, Piara, todo projeto, todo programa, ele é suscetível, ele está passível de ser alvo da ação de gente mal intencionada, que quer se aproveitar de uma política pública implementada para proveito próprio, para uma burla ou até realmente para outras situações. Aqui é consenso, imagino eu, entre nós, que o programa é extremamente importante. A gente está falando de uma área, um ensino superior, em que historicamente sempre foi acessado por uma casta privilegiada. E a adoção de medidas como cotas, políticas de promoção, ações afirmativas e aí, agora, o programa Universidade Gratuita, vem para democratizar esse acesso, vem para colocar as pessoas dos níveis sociais mais diversos dentro dos bancos universitários. Agora, dito isso, respondendo objetivamente a tua pergunta, claro, né, a forma como todo o processo foi aprovado, discutido com os parlamentares, foi feito naquele momento. Agora, todo o programa deve e precisa ser aprimorado. E que bom que vai ser aprimorado, que bom que o governo do estado mandou para a Assembleia Legislativa um projeto para aumentar as travas de segurança que tornam o programa mais próximo daquilo que se deseja, que é o estudante que tem as condições necessárias que estão no programa de fazer parte dele, de prestar o apoio à sociedade para justificar sua bolsa, e aí todo mundo sai da maneira correta. O Paulo tocou num ponto muito interessante, que essa comissão,
uma comissão com vários membros aumenta sim a fiscalização, o olho da sociedade em relação a esse programa, porque a gente está falando de dinheiro público, né? Importante ressaltar, dentro dessa comissão, além da Polícia Civil, está a Controladoria Geral do Estado, que também identificou indícios de irregularidades num número menor do que o Tribunal de Contas, mas com um número talvez mais certeiro, na faixa de 1.000 indícios de irregularidades, aí sim buscando quem tentou burlar o processo. E eu vejo que algumas iniciativas desse ajuste aqui são primordiais. Primeiro, tem um teto de patrimônio de 1,5 milhão. Passou desse teto, nem disputa a vaga. Se tem mais do que isso, está fora. Antes era um fator de desqualificação, não era um fator que te colocava atrás na fila do requisito. Se sobrasse vaga, acabava indo. Agora, bota esse teto e acabou. E os critérios de renda mais claros também, mais objetivos. Acho que quando tu tem regras muito burocráticas, tu facilita o jeitinho, tu facilita a análise. Ah, veja bem, agora é mais claro, né, Paulo? Mas é aquilo que você falou, né, quando você fez a primeira observação. Foi aprovado, né, só faltaram 2 votos, mas deixou essas brechas que acabaram, pessoas de má índole, né, que quiseram burlar, acabaram... Que sempre vai ter, né? Sempre vai ter. E que é importante separar o mérito do projeto. A proposta não só é meritória, o acesso ao ensino superior não só é necessário, essas políticas, mas como foi referendado nas urnas, porque o governador Jorginho Mello prometeu isso na campanha eleitoral e nem os adversários questionaram. Quando foi para a Assembleia Legislativa, tirando o deputado Marquito do PSOL e o deputado Matheus Cadorim do Novo, por questões ideológicas, de visão de mundo, os outros 38 aprovaram, ou seja, ninguém vai discutir o projeto não tem por que ser discutido. Agora, a forma como ele, da lisura... O aperfeiçoamento, né, o Piara, esse é essencial. Paulo tocou num assunto muito importante, aperfeiçoar os critérios de seleção, os critérios de concessão das bolsas, tudo isso é extremamente importante. Quanto mais específicos são os regramentos, quanto mais claros eles são, menor é a possibilidade de você deixar a universidade gratuita e o Fundesc sujeitos a burlas, a corrupção e coisas do tipo. É só aperfeiçoar, o aperfeiçoamento já traduz então a importância de que você tem essas regras, esses critérios, uma comissão externa, menos burocracia, você falou muito bem, Piara, menos burocracia na concessão das bolsas. E isso tudo é fundamental porque ganha o estudante, ganha também, evidentemente, claro, o governo, evidentemente, nem poderia ser diferente, mas a sociedade ganha como um todo. Sabe que só com esse teto de 1,5 milhão no patrimônio da família e outro ajuste, mais de 90% daquele índice enorme de indícios de irregularidade que o Tribunal de Contas apontou já teriam sanados. Só se tivesse impedido isso. E tem uma fala do conselheiro Gerson Sica, quando apresentou esse primeiro relatório, que para mim me chamou muita atenção dessa questão que a gente estava falando, Rodrigo, da burocracia. Tem um item no jeito como adentrava na universidade gratuita, que era, tu tinha que marcar, o estudante tinha que marcar se estava desempregado ou não. E aí, depois vai lá o Tribunal de Contas ter que checar se o aluno está desempregado ou não, se ele conseguiu emprego antes ou depois da bolsa, se foi não, ele conseguiu um emprego, não tem, ou ele mentiu. Isso é uma casca de banana para a auditoria, né? Porque vira um indício de irregularidade, algo que apenas talvez perdeu o emprego ou ganhou o emprego durante o processo. É o que o tribunal tinha colocado como uma inconsistência, não é? Eram inconsistências. Então, nem todas elas eram indícios de irregularidades. O tribunal próprio falava, o TCE falava, eram inconsistências, ele usava esse termo. É claro que dentro das inconsistências havia as mais graves que escorregavam para a irregularidade. Mas são detalhezinhos assim que apenas um ajuste de texto, que é o que o governo do estado fez agora enviando para a Assembleia, já seria suficiente para resolver, para dirimir 90% dessas situações. Outra coisa que me chama a atenção é que um ajuste também fino na questão das comissões que vão selecionar os alunos que ingressam, que eles vão botar uma trava de que não pode ter parente. Então, se a pessoa é parente de alguém da comissão, essa pessoa não pode analisar a bolsa. Que houve casos, inclusive, de parentes analisando bolsas. E parece de políticos, né? Parentes de políticos também acabaram ganhando benefício. Tanto que na minha primeira
parte, eu fiz questão de frisar em relação principalmente a essa comissão. Acho que essa comissão é essencial para você começar a acompanhar de perto. Eu não vou dar certeza, né? Mas vai ter ainda gente querendo burlar isso aí. Um curso de medicina, Um curso de medicina, vai ter Aliás, gente querendo burlar outro isso aí. ponto que tem aqui, é criada uma nota para o aluno para ver se ele acessa na disputa pela vaga. E aí, o patrimônio acima de 1,5 milhão está fora. Mas a patrimônio abaixo de 500 mil ganha pontos. E tem um item que me chamou bastante atenção, até focando em necessidades que a gente tem. Quem pedir cursos de engenharia e cursos de licenciatura, que estão em falta em Santa Catarina, demanda por esses profissionais, vão ter ponto extra também na seleção. Ou seja, desestimular aquela procura só pelo curso de medicina, que é o grande carro-chefe de qualquer programa. Tu acha, Rodrigo? É essencial, afinal de contas, não que nós não devamos ter estudantes na medicina, muito pelo contrário, a gente sabe que tem defasagem de médicos no interior, não é por uma série de questões que não vem entrar aqui no mérito, mas a gente sabe que existe, né? Essa defasagem de médicos, então quanto mais médicos formados, melhor. Mas há outras áreas que demandam muitos profissionais. E se você colocar essas travas também de pontuação a mais para quem escolheu um curso cuja mão de obra está em defasagem aqui em Santa Catarina, também é melhor, né? E sobre o que o Paulo falou, concordo plenamente, Paulo, afinal de contas, sempre vai haver quem tenta burlar, quem tenta corromper, quem tenta cometer ilícitos. Agora, cabe ao gestor público, e o governo do estado fez este trabalho de encaminhar para a Assembleia o aperfeiçoamento da universidade gratuita, cabe à sociedade restringir o máximo possível. E esse projeto faz esse ajuste para restringir ao máximo possível, as possibilidades de burla e de irregularidades. Essa questão não é porque existe golpe no Pix que a gente vai acabar com o Pix, né? Exatamente. Tem aquele ditado em espanhol, echa la ley, echa la trampa, se fez a lei, a trapaça vem junto, e a gente tem que estar muito atento. Tem que ter malícia também, né? Talvez na primeira discussão da universidade, o governador Jorge Mello prometeu implantar a universidade gratuita em 6 meses, um projeto imenso, um projeto muito grande, com muito detalhe. A Assembleia Legislativa, diante de um projeto prometido na urna e referendado pela urna, não criou entraves e houve uma discussão, uma aprovação muito rápida, em torno de um mês, e que focado muito mais em quanto o recurso ia para a CAF quanto ia para a Ampesc, lembrei o nome da entidade que representa as universidades privadas com fins lucrativos, e ficou aquela divisão 75% a 25% dos recursos, e muito focado nisso. Eu acho que talvez nesse momento a gente tem que aproveitar, e o parlamento também tem que aproveitar, para botar a lupa e botar a malícia. Os controles vieram, mas eles podem ser melhorados, tentar aperfeiçoar mais o projeto. Aí era um trabalho que poderia ter sido feito na Comissão de Educação, né? Onde o projeto tramitou, e aí poderia se debruçar sobre esses critérios no âmbito da Comissão de Educação da Assembleia. Porque aí a CCJ vai trabalhar mais com a constitucionalidade, a parte financeira, que a gente acabou de falar, mas a Comissão de Educação se debruçar sobre os critérios, as travas, tudo que envolve a seleção dos estudantes. Mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Justamente o projeto voltou para fazer esses ajustes, porque justamente pelos problemas que ocorreram. O regime de urgência já prevê uma tramitação acelerada. Eu acho que 40 dias, né, deve estar essa tramitação. Mas como eu falei, nunca é tarde para você voltar a discutir, para você corrigir problemas. E o governo fez esse gesto que a Assembleia está acompanhando. A minha dúvida é se o regime de urgência é importante neste momento, ou se não seria melhor ele tramitar nas comissões, né? Discutir bem os critérios, porque aí o programa já está em funcionamento. Já houve uma série de travas colocadas antes da aprovação. Talvez teria sido melhor se o projeto viesse para tramitação nas comissões, com o trâmite normal. Deixar o parlamento e não trabalhar, com a urgência. Exatamente, deixar a Assembleia fazer o trabalho dela, de aperfeiçoar ainda mais o projeto, e não com o regime de urgência.
Mas, Lembrando que enfim. alguns ajustes que eram muito urgentes foram enviados por medida provisória. Exatamente. Que aí tem validade, a Assembleia pode se debruçar enquanto já com validade. Já tá valendo, E um isso. caso muito pontual foi levantado pela Assembleia, pelo deputado Napoleão Bernardes, lá no começo, gênese das críticas à universidade gratuita, que era aquela história do aluno ter que primeiro se matricular e depois descobrir se ganhou ou não ganhou a bolsa. Aí, em vez de ficar com a bolsa, às vezes ele ficava com uma dívida. E isso foi ajustado por medida provisória, não é mais necessário. Por isso que seria importante realmente que o projeto tramitasse nas comissões, as comissões de mérito, a comissão, a parte financeira já foi dirimida lá no começo do ano sobre repasses, de onde vai vir o dinheiro, para onde que vai o dinheiro. Agora, realmente, o trabalho seria mais na comissão de educação para que se debruçassem sobre as medidas. As regras, né? As regras propriamente ditas. E aí acho que a urgência joga contra esse debate. Bom, jogando contra ou a favor, o parlamento vai analisar com bastante cuidado essas propostas. E nos próximos blocos a gente volta aqui e a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Estamos de volta com Política em Foco aqui na TVA. Sou o Piara Boschi e estou aqui acompanhado do Paulo Hollenberg e do Rodrigo Cardoso nessa nossa conversa. E agora a gente vai falar de soberania nacional. Porque o deputado estadual Fabiano da Luz, do PT, apresentou um projeto de lei da criação do Dia Estadual da Soberania Nacional para ser celebrado anualmente no dia 9 de julho. Qual é a proposta do parlamentar? 9 de julho foi a implantação das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil por questões econômicas e políticas. Então, vocês acham que devemos ter um Dia da Soberania Nacional em Santa Catarina? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, eu até entendo a iniciativa, acho que o parlamento é isso, é um espaço de debate, um espaço de discussão dos temas que dizem respeito a Santa Catarina, ao Brasil, é um espaço para isso. Não vejo necessidade, dito isso, né? Partindo dessa premissa, não vejo necessidade de uma data específica para isso, né? O Brasil já dispõe de datas cívicas, na minha opinião, suficientes para que se trabalhem temas ligados ao patriotismo saudável, né? Ao patriotismo saudável. Portanto, não vejo necessidade de uma data específica para falar de soberania nacional. O Dia da Soberania Nacional não seria o Dia da Independência, 7 de setembro? Já é. Eu concordo tudo. É aquela coisa, né? Como diz no... Concordo com o meritíssimo, né? Com o relator. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Eu concordo, sim. A discussão sempre é louvável você discutir temas nacionais e trazer para o lado estadual, principalmente para Santa Catarina, e um fato como esse que ocorreu com a tarifa, né, esse tarifaço lá, a vinda dos Estados Unidos, ele é importante para a discussão, mas eu não vejo necessidade de ter um dia para discutir isso. Então vai se criar dia para tudo, qualquer coisa vai ser um dia da soberania, o dia que se gritou independência, o dia... Eu não vejo necessidade. Como o Rodrigo já falou, já temos datas cívicas importantes. Então, eu trouxe esse tema aqui não exatamente pelo dia, pela proposta, mas para a gente avaliar como muitas vezes temas nacionais acabam chegando à Assembleia Legislativa por esse tipo de proposta. E às vezes, especialmente para deputados que têm um perfil mais ideológico, à direita ou à esquerda, pegam temas nacionais e levam para o plenário da LESC. Posso pegar um exemplo... projeto do deputado, se não me engano, Sargento Lima, que retirava, por exemplo, a homenagem que Santa Catarina fez a Lula. Outros casos têm assim. Como que vocês avaliam, Paulo, pode começar, esses temas, a entrada desses temas nacionais dentro da Assembleia para debate, mesmo que a Assembleia não tenha essa função de legislar sobre temas nacionais? É o que a gente já conversou, né? Discutir assuntos nacionais é louvável, sim, você tem que discutir a economia, o problema do país, porque estamos dentro do país, estamos dentro do Brasil. Mas, às vezes, quando tem algumas coisas, algumas pautas tão ideológicas, né, como você mesmo se referiu, de esquerda, de direita, de independente, mas eu vejo importância, sim. Eu acho que discussão, você deve discutir, sim, assuntos nacionais dentro da Assembleia. Como eu disse, principalmente quando se atinge... o Estado, né, já atinge Santa Catarina. Mas, voltando, né, esse aspecto da soberania,
Não seria adequado, não vejo como adequado. Entende, Rodrigo, que esse tipo de projeto leva o tema para o plenário, para o debate, para o Parlamento de Santa Catarina, que representa os catarinenses, também está dentro dessa discussão? Sim, com certeza. Santa Catarina, como o Paulo bem disse, faz parte do Brasil. Então, os temas nacionais, claro que reverberam aqui também. E a Casa Legislativa Catarinense é um espaço de debate, é um espaço por excelência de debate. É claro que o foco deve estar voltado para Santa Catarina, mas os temas nacionais se fazem muito presentes. E o tema que ensejou esse projeto feito pelo deputado Fabiano da Luz diz muito respeito a Santa Catarina. Afinal de contas, o tarifaço do Donald Trump aqui para o Estado representou uma perda enorme, né? Afinal de contas, o Estado tem em solo americano o seu principal parceiro comercial, o destino de exportações catarinenses. Então, o tarifaço, evidentemente, que causou danos a Santa Catarina, esse tarifaço que, a meu ver, é eminentemente político, e o aspecto econômico foi utilizado como pretexto, mas ele é eminentemente político. Mas, então, esse tema tem que estar discutido na Assembleia, sem dúvida nenhuma. Agora, na forma de um projeto para uma data específica, esse é o meu ponto. Acho que não há necessidade. É importante perceber que existem várias formas de entrar nesse assunto, que é um assunto que está nos pegando diretamente, especialmente setores como a madeira, por exemplo, setores como o mel, que estão enfrentando dificuldades, que não conseguiram escapar não conseguiram entrar naquela longa lista de exceções que os Estados Unidos publicou para os produtos brasileiros. E tem muita expectativa de que as travas políticas possam começar a destravar a partir dessa química, entre aspas, que pintou entre Trump e Lula naquele breve encontro na Assembleia Geral da ONU. Paulo, Rodrigo, vocês ficaram com alguma esperança nessa química ou acham que vai ser só só chover no molhado, que não vai resultar em nada, por questões ideológicas entre os dois presidentes? Desde o início sempre foi pregado pelos direita, esquerda, centro, que houvesse o diálogo entre os dois, né? Havia um receio, existe ainda um receio, né, do próprio presidente Lula em relação a como é que vai ser a receptividade do Trump em relação a ele, mas a gente já viu movimentos, também vimos movimentos de parlamentares, Senado, o próprio senador Esperidião Amin participou daquela comitiva lá nos Estados Unidos, e tem se pregado muito isso. Não adianta também só ser uma discussão, deixar só com a discussão política. É você também ir lá e você vai sentir o empresário americano já está sentindo também esse peso para eles, porque eles não conseguiram, por exemplo, a madeira aqui, o que se vende para lá, móveis e madeiras, é uma madeira específica para a casa deles, então eles não conseguem encontrar no Vietnã, não conseguem encontrar na Europa, só se encontra em Santa Catarina. Então, eles já estão sofrendo também lá como fornecedor. Então, essa pressão vindo também do próprio empresário americano para cima do governo Trump, né, já é um facilitador. E eu acho que justamente por esse movimento deles lá, já deu esse quase match. Essa química. Essa química. Não veio do nada. Não veio do nada essa química entre Lula e o Trump. E voltando também o efeito que esse tarifaço fez no Estado, eu participei de algumas reuniões na Fiesc e há uma preocupação, né, se mantiver essa linha aí de 50%, daqui a 2 anos são 20 mil empregos. São 20 mil empregos perdidos em Santa Catarina. E recentemente acabou de sair o dado do emprego formal no mês de agosto, que já tem um ritmo de desaceleração que já vem aí sendo observado, né? Um ritmo de desaceleração na geração de vagas formais de trabalho, ou seja, é impacto sim do tarifaço, né? Portanto, acho que, respondendo a tua pergunta, Piara, acho que é bem isso que o Paulo falou. O presidente Lula precisa ser pragmático nessa hora, né? Ele precisa se reunir com o Donald Trump, o que é muito importante para deixar claro que os canais de comunicação entre Brasil e Estados Unidos não são exclusividade de A ou B, né? Não são exclusividade. O Bolsonaro. Exatamente, né? Não são exclusividade do deputado federal Eduardo Bolsonaro e do influenciador Paulo Figueiredo. Pelo contrário, o presidente Lula mostra com isso que está sim aberto ao diálogo e que as bases desse diálogo é que vão ser importantes de observar. O presidente Lula quer levar o diálogo para a questão econômica, que é a questão que se pode negociar.
O Brasil só pode negociar a pauta econômica, porque a pauta política essa não tem como negociar. Essa não tem, até porque não é uma atribuição do Executivo. É bastante curioso, né, Rodrigo? Porque muitas vezes Eduardo Bolsonaro disse que os empresários que estavam indo aos Estados Unidos tentar abrir negociações, a comitiva de senadores, eles tinham que pressionar em Brasília, não nos Estados Unidos, que a questão era política. Aí, mas o que a gente viu na prática é que houve missões da CNI, a Fiesc que participou, em Washington, foi contratado o escritório para fazer essa intermediação, a bater nas portas certas, e inclusive participação da JBS, pelo Joesley Batista, que também teve uma reunião com o Trump, que é um empresário, uma grande empresa brasileira, mas também tem uma unidade muito forte nos Estados Unidos, amaciando possibilitando esse encontro pelo viés da economia, né? E aí, a partir do momento que abre-se a brecha, o próprio presidente Lula falando assim, vou levar informações para ele. Vocês acham que, incluindo questões como terras raras, minerais críticos e outros assuntos, que os Estados Unidos e o Brasil podem conciliar interesses, a agenda econômica, ela ofusca a agenda política? Eu acho que deveria. Ela deveria não estar contaminada por essa questão política. Eu acho que o presidente Lula deve levar ao presidente Donald Trump a pauta econômica e explicar. É isso que podemos negociar. Pauta política, que envolvendo anistia, envolvendo outras questões, essa pauta não diz respeito ao Poder Executivo, que o Brasil, não sei se o presidente norte-americano sabe, mas tem Executivo, Legislativo e Judiciário, cada qual na sua atribuição. Então o Executivo não pode interferir no Judiciário, até onde eu sei, né? Portanto, o Brasil precisa levar a questão e fazer os Estados Unidos entenderem que a questão é econômica. A pauta política, a pauta jurídica, essa pauta não está na atribuição do Executivo, não tem nem como o presidente Lula prometer algo que ele não pode cumprir, né? Que eu acho até ainda um receio dele isso, né? Dele, até mesmo o movimento que tem sido feito, se ele vai fazer por telefone, se ele vai até lá, se vai ser agora já se fala que o encontro pode ser na Malásia. Na Malásia, um lugar neutro, para Exatamente. justamente o posicionamento que tem sido visto, para justamente evitar aqueles constrangimentos que ocorreram com o Zelensky e com o presidente da África do Sul, que é um movimento também que espera-se muito daquele humor do Trump, né? Mas é o diálogo, acho que esse diálogo e o que o Rodrigo falou, olha, economicamente eu posso resolver. Essa parte de anistia jurídica, não é comigo. Tem um poder lá separado que aí a questão do Congresso, do Parlamento, se vai discutir anistia, se vai rediscutir redução de penas. O próprio Supremo tem sinalizado que não vai, que isso é um tema que o Parlamento tem condições de entrar com algum outro limite. Mas uma coisa que me chama a atenção é esse jeito Trump, né? Porque num primeiro momento, quando veio o tarifaço no mundo, ele não estava nem preocupado com o Brasil ficou com 10% de taxa, e a gente começou a pensar que a gente podia se beneficiar da taxa menor. Depois vieram as sanções pela questão política e uma desculpa de economia que não se traduz na realidade. E aí, quando se esperava que um aumento de tensões, o próprio Trump baixa a fervura falando em química. Um breve encontro, etc. A gente está vendo um novo mundo, né? Escapar de tarifa ninguém vai. A gente trabalha para ter menos. Como é que a gente vai se adaptar a esse modelo? O governo brasileiro já deixou o seu posicionamento muito claro na Assembleia Geral da ONU, né? O presidente Lula tocou muito forte na questão do multilateralismo, que é importante e essencial. O mundo está interligado. Então, o multilateralismo para o governo brasileiro é fundamental. Já existem países, que é o caso dos Estados Unidos, que defendem uma outra postura, né? Uma postura mais protecionista, mais voltada para o mercado interno, enfim. O eleitor dos Estados Unidos é que se resolva com o presidente Donald Trump, afinal de contas o voto foi dele, eleitor americano, né? Portanto, a posição do governo brasileiro é muito clara e foi dada pelo presidente Lula na Assembleia Geral da ONU. O Brasil é multilateral, ele defende o multilateralismo, que é a solução, no entender do governo brasileiro, mais importante para a geração de riqueza e para a diminuição das desigualdades, que são enormes e continuam muito grandes em todo o mundo, não só aqui no Brasil. E curioso é que foi os Estados Unidos que convidou o mundo para dançar o jogo do multilateralismo lá no final dos 80 e início dos 90, né, com o fim da Guerra Fria. E agora é o próprio Estados Unidos que diz assim, não, agora cada um cuida do seu.
Acabou, né? Acabou. Farinha pouco, meu pirão primeiro. E aí vem a questão do perfil do chefe de Estado norte-americano, né? E como ele foi eleito, ele fala muito para o mercado interno, para os seus eleitores, para aquele seu contingente de apoiadores mais aguerridos, alguns empresários, inclusive, de vários setores da economia norte-americana, que apoiaram Donald Trump, que financiaram a campanha de Donald Trump. Ele fala para eles, tenta, em tese, defendê-los, mas há os efeitos colaterais, carne mais cara, problemas com o setor de madeira, a inflação aumentando, e isso tudo tem os empresários lá batendo na porta, vamos resolver. Como é que faz para resolver? O Brasil tem 200 anos de relações com os Estados Unidos celebrados recentemente. Essa relação não pode ser jogada fora por uma questão política, não pode. E sempre com déficit, né? Historicamente, né? Historicamente, nunca... Há mais de 15 anos que o Brasil não tem superávit comercial com os Estados Eu vi Unidos. uma palestra do ex-ministro da Fazenda, Paulo Guedes, do governo Bolsonaro, recentemente, e ele fez uma análise geral sobre esse mundo que se recolhe, que se protege, que se fecha em nacionalismos. E ele disse que basicamente que o multilateralismo ele durou até a China entrar no mercado. Ele comparou a China dizendo assim, era um elefante entrando na piscina das crianças. Ele desajusta uma ideia que existia, né? Então é um novo cenário que a gente tem. É um novo cenário, claro, porque agora é um player com uma força política e econômica muito forte. Um mercado consumidor imenso, um potencial imenso e que desequilibrou um jogo que era amplamente favorável aos Estados Unidos. É claro que muito do que o Donald Trump tem feito, ele olha para o seu rival econômico, digamos assim, entre aspas, mais evidente que é a China. E ele tem utilizado os mecanismos que entende necessários para que o jogo mantenha-se equilibrado. Mas a China é um player bastante significativo e acho que o que o presidente norte-americano não entendeu ainda é que quanto mais tarifas, mais os países sancionados se voltam para outros parceiros. E a China está de braços abertos, né? Pois então. Até importando talentos, né? Exatamente. Até importando talentos. E a gente aqui na piscina das crianças, com o elefante dentro, com o Trump dentro, a gente vai tentar continuar lendo esse cenário. Foi um prazer imenso dividir com vocês mais um Política em Foco aqui. Paulo, Rodrigo, obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, né, mais uma vez, estar aqui ao lado de vocês. O tempo foi até curto, né? Acabou sendo curto, tanta discussão, tem muito assunto para discutir. E mais uma vez, muito obrigado. É sempre um prazer receber o convite para estar aqui no Política em Foco, debater com os colegas jornalistas os assuntos que reverberam na Assembleia Catarinense, que é a casa do povo de Santa Catarina, e sempre à disposição, me convidando, eu estou dentro. Bom, mais um Política em Foco, acompanhe na programação da TVAL e nas redes sociais da Alesc.